Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus nessa tarde, irmãos. Glórias eu dou ao Senhor, né? Porque Ele é bom. A misericórdia dEle é grande, né, irmãos? Louvado e engrandecido é o Senhor. Eu louvo a Deus pela minha vida, estar aqui nessa tarde, meu esposo, o pastor Luiz. Estamos aqui pela misericórdia, né? Pela graça do Senhor. Glórias a Deus, né? É dessa maneira, irmãos, que vamos indo, né? De força em força, de luta em luta. Mas não podemos parar. Porque Deus é aquele que está conosco todos os dias. Não dá maior prova, além daquilo que nós podemos suportar, né? Antes Deus dá o escape. Então é dessa maneira que estamos aqui nessa tarde. Não é fácil, irmãos. Glória a Deus. A irmã tinha entrado. Só Jesus. Eu quero ler uma palavra em Miqueias, irmãos, capítulo 6, versículos 6 a 8. Nessa tarde. Aleluia. Louvado e engrandecido é o Senhor. Paz do Senhor, Val, Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Você, sua casa, família. Deus te dê graça, né? Que o Espírito Santo abençoa-nos nessa tarde. Nos dando força, né? Graça e entendimento, irmãos, da palavra do Senhor. A palavra de Deus em Miqueias diz assim: Senhor, que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante a Deus excelso? Virei perante Ele com holocausto, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiro, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratique a justiça e ames a misericórdia, e ande humildemente com o teu Deus. Paz do Senhor, pastor José, Deus abençoe, amado. Senhor, sua casa, família, em nome de Jesus. A irmã não deve estar entrando, judiação. Tinha mais pessoas na live, glória a Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, pela vida dos irmãos, amigos, famílias, que sempre está conosco, né? Eu louvo a Deus, porque Deus é um Deus maravilhoso, né? Aleluia. Deus, Ele quer o que de você, irmãos? Quer o que de mim? Deus, Ele quer que nós andemos humildemente com Ele. Então, para isso, nós precisamos ouvir o que Deus tem falado conosco atentamente, né, irmãos? Atentamente. O que será que Deus quer de nós? O que será que Deus tem para nós? Paz do Senhor, irmã Elizabeth, Deus abençoe, amada, em nome de Jesus. Rose, minha sobrinha querida, em nome de Jesus. Tem uma outra irmã que entrou aqui, não estou identificando quem é. Mas que Deus abençoe você, meu querido, minha querida irmã, amado, que está conosco nessa tarde. Aqui em Miqueias, capítulo 6, fala assim, né? Com que me apresentarei diante do Senhor? Com que você tem se apresentado diante do Senhor? De que maneira? Ah, irmã Clarice, Deus abençoe, amada. Você, sua casa, família, né? Isabel, todos aí. Minha sobrinha Rosimeire, Deus abençoe, amada. Irmão Antônio Testa, Deus o abençoe em nome de Jesus. O que será que Deus tem pedido de nós, irmãos? Tem pedido para ti, né? E com que me apresentarei ao Senhor? Com que me inclinarei diante dele? Nós vamos fazer igual lá no passado, irmãos? Oi, Dito, Pai Senhor, irmão Benedito Jobes. Primo, Deus te abençoe, você, sua casa, família, em nome de Jesus. Né? De que maneira eu estou me apresentando diante do Senhor? Será que eu estou fazendo sacrifício de tolo? É, Deus. Uma palavra difícil, irmãos. O que é sacrifício de tolo? Às vezes fazer coisas que não agradam a Deus. Prestar culto à presença de Deus de maneira errada.
Irmã Lúcia Barros, Deus abençoe, querida. Você e sua casa, em nome de Jesus. Minha irmã Márcia, Deus abençoe, amada. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe, Roseli Fração, prima querida. Aleluia. Aqui tem pedidos de oração por vocês aí no sítio. Para vários irmãos que estão conosco, né? A gente tem pedido aqui de oração. Daqui a pouquinho a gente vai estar mencionando. Mas a palavra de Deus diz nessa tarde como você tem se apresentado diante do Senhor. Que tipo de holocausto você tem dado ao Senhor? Será que tem se apresentado como no passado, né? Que eles apresentavam com bezerros de 1 ano, com potes de, às vezes, de azeite, às vezes até sacrifício de filhos queimado ali, né? A deuses que não agradava a Deus. Como que eu tenho me apresentado ao Senhor? Aqui em Miqueias capítulo 6, né? Fala para que eu possa, né, em nome de Jesus. O que Deus tem declarado para nós nessa tarde? Aquilo que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. É isso que Ele quer de nós. Que sejamos justos, né, irmãos, com as coisas de Deus. Que possamos amar a misericórdia, né? Praticar aquilo que é bom para com as pessoas, para aqueles que nos cercam, para a nossa família, né? Orar um pelo outro, né? Compartilhar, mandar sempre uma mensaginha. Paz do Senhor, irmão Edno, Deus abençoe, irmão. Jovina, Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus também. Prima, amada aí do Mato Grosso, toda a sua família. Que Deus continue, irmãos, a falar conosco. Como nós temos nos apresentado ante o Senhor? Será que eu tenho oferecido sacrifício de tolo? Aquilo que não agrada a Deus? Deus abençoe, irmão Francisco Adilson. Irmã Alcina, paz do Senhor, amada. Irmãos, temos que nos apresentar diante do Senhor com aquilo que o agrada. Sabe, sendo humilde, praticando justiça, tendo misericórdia. É assim que Deus, Ele quer nos atender naquilo que nós buscamos dEle. Porque como que Ele vai ouvir a nossa oração se muitas vezes estamos com o coração fechado, né? Coração abatido, triste. Sim, podemos ficar assim, irmãos, mas nós temos que entender que o nosso Deus, Ele não dá maior prova além daquilo que nós podemos suportar. Você tem passado luta, você tem passado dificuldade, mas nessas lutas e dificuldades você tem louvado, glorificado a Deus? Ou tem ficado mais triste ainda, empurrado, cabisbaixo? Não tem lido a Bíblia, buscado a palavra dele, não tem orado? Como você tem praticado, aleluia, né? Aquilo que Deus pede de ti. A paz do Senhor, Andréia também, né? E Deus te abençoe, minha querida. Glória a Deus, né? Irmãos, nós precisamos despertar para as coisas de Deus. Como nós podemos andar com o Senhor? De que maneira? Porque se nós fôssemos ver a nossa luta, irmãos, nós ficava como chama aquele bichinho? É o avestruz? Cavuca um buraquinho, enfia a cabecinha lá dentro e fica lá. Mas não é dessa maneira. Jesus passava luta, passava perseguição, passava calúnia, desfaziam de Jesus, maltratava Jesus e ele andava triste? Ele andava abatido? Não. Ele continuava a pregar a palavra de Deus, ele continuava a glorificar a Deus, ele continuava orando às madrugadas, ele continuava indo aos lugares aonde precisava de alguém falar dele, né, de Jesus, para aquelas pessoas. E você tem praticado a justiça? Tem falado de Jesus para aquele que não conhece Jesus? Tem levado uma palavra para aquele que está desanimado, abatido? Irmão, se fosse ver a nossa luta e dificuldade, a gente nem aqui estava nessa tarde. Ontem eu tive que tomar uma injeção para cortar um pouco a dor que eu estou sentindo no meu nervo ciático na perna direita. Dor forte, difícil. Mas eu não tenho desanimado, não. Eu não tenho abaixado a guarda, não. Em nome de Jesus, eu estou à frente. Eu estou na luta, estou na batalha. E o meu general que está à frente é Jesus. Paz do Senhor, irmã Marilene. Deus te abençoe, querida.
Não desanima, irmãos. Não, não. Não abaixa a guarda, não. Levanta a cabeça e vai em frente. Em nome de Jesus. É dessa maneira, sabe? A gente, às vezes, não entende. Fala assim, Deus, tá duro, Senhor. Tá difícil, Senhor. Mas se fosse fácil, queridos, né? Jesus não tinha passado por provações aqui na terra. Não tinha passado por lutas aqui na terra. Ele era o próprio Deus, encarnado com a terceira pessoa, filho, né? Segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. O próprio Filho de Deus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. O que é bom ânimo? É aqui, ó, que Miqueias estava declarando aqui, ó. O que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia, andes humildemente na presença do Senhor. Davi passava por muitas lutas, provações, mas olha, no Salmo 51, versículo 10, ele dizia assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. Para que nós, irmãos, não viemos pecar contra o nosso Deus, reclamando, murmurando pelo aquilo que nós estamos passando. A luta tá grande? Glorifica a Deus, como eu disse. O fardo tá pesado? Coloca nas costas de Jesus, porque Ele carrega o nosso fardo. E aqui também, ainda no Salmo 139, 23, fala que o Senhor, Ele sonda os nossos corações. E Ele é que conhece, irmãos, a nossa vida por inteiro. Antes de eu abrir a minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer, o que eu vou falar. Então, querida, querido, em meio a essa prova que você está passando, não desanima não. Como eu disse, erga a cabeça, vá em frente, coloque um louvor, glorifique a Deus, cante para Deus, louve a Ele, exalte a Ele. Porque é dessa maneira que nós vamos continuar avante aqui na terra. Não adianta murmurar hoje, porque se amanhã vier outra luta eu murmuro de novo. Daqui uma semana outra luta, estou murmurando, e aí? Não, não, vamos nos alegrar, meio às lutas e dificuldades. Tá tudo bem? Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Está meio difícil? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu sei que o Senhor está comigo, Senhor. O Senhor não me deixa, o Senhor não me larga. O Espírito Santo é aquele que está comigo, me consolando, me confortando, né? Animando o meu coração. Paz do Senhor, irmã Antônia, Soledade, Deus abençoe, amada, em nome de Jesus, Deus te dê graça e força, né, irmã Vilma, irmão Marcelo, Deus os abençoe, amados irmãos, né, não vimos vocês essa semana, sei que estavam viajando, acredito que a Ana lá também está bem, glória a Deus, temos orado, né, por vocês, Marcelo, porta de trabalho, né? Aqui tem pedido de oração para muitos nessa tarde. E que Deus te abençoe, que Deus te dê força. Irmão Alexandre, Mônica Silvestre, Deus te abençoe, amado. Irmãos, não arreda o pé da presença do Senhor. Mesmo você estando triste. Às vezes, querido, aqui em casa teve dias que a dor era muita na minha perna, que até mesmo quando eu ia virar, eu gritava. Gritava de dor. O Luiz até assustou, falou: o que está acontecendo? Eu falei: a dor que estou sentindo. Mas Deus, é para a glória do teu nome, amém, Senhor. Glória a Deus. Eu expulsei, eu repreendi, eu orei. Mas é Deus que sabe a hora certa, irmãos. Eu não posso desanimar, né? Não posso dar trela, né? Não posso dar desanimar e entregar na mão do inimigo. Não, a minha bênção está aqui na minha mão. Basta eu me despertar para orar, para buscar, para clamar. E é assim que Deus vai dando graça para nós. E vamos passando dia após dia aqui na terra. E Deus nos dando força a cada manhã que nós levantamos, né? Que abrimos os nossos olhos, agradecendo a Deus já pelo dia, pela manhã, pela tarde, pela noite. Irmãos, é assim.
Não adianta falar, querido, querida, amanhã vai estar uma bênção, vai estar tudo bem. Pode ser que sim, né? Glória a Deus, nós acreditamos que sim. Mas se não tiver, não vamos desanimar. Não vamos desistir dessa carreira a qual o Senhor nos escolheu, nos propôs, e nós temos que levar essa cruz até o fim. Não adianta eu querer cortar um pedaço dela. Não, não, não. Porque o dia que eu chegar lá, de repente, aquele pedacinho que eu quis cortar, que eu quis diminuir para que eu não carregasse, vai ficar pequena para mim passar para a eternidade. Irmãos, e é por uma eternidade que nós estamos aqui porfiando a cada dia na presença do Senhor. Uma eternidade com Cristo. Porque a Bíblia nos ensina que só há duas, né? Você sabe. Céu e inferno. Qual você está escolhendo? Qual você está porfiando? Qual você está caminhando, lutando, perseverando? Para ganhar qual das duas? Com Jesus, aleluia. Glória a Deus. Sempre, né, irmãos? Sempre. Sempre. Que Deus possa nos dar ânimo e força, né, para perseverar nessa carreira, aleluia, tão maravilhosa, que é estar na presença do nosso Deus, estar com Jesus a cada dia, nesse caminho que nos levará ao céu. Amém, queridos? Que nessa tarde, então, que Deus possa realmente, né, estar com você e que você possa estar praticando a justiça, amando a misericórdia e tudo isso sendo humildemente com o nosso Deus. Não tenha um coração ingrato, não. Não tenha um coração emburrado, um coração sem esperança, não. Não, não faça isso. Tenha um coração grato, porque assim o Senhor, Ele se agrada. Amém? É essa palavra que nós temos para nós nessa noite. Opa, essa tarde. É que à noite eu ainda vou ministrar uma outra palavra, né, irmãos? Na nossa célula. Então é muito trabalho, né? É de manhã, é de tarde, é de noite. Mas glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? Que Deus tem nos fortalecido. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Esta palavra de Miqueias 6:6. Com que você se apresentará ao Senhor, se inclinará ante ao Deus excelso. De que maneira? É uma pergunta, né? Uma reflexão para nós. Como eu disse aqui já várias vezes. Com gratidão, né, irmãos? Com gratidão por tudo que Deus tem feito e por tudo que eu creio, em nome de Jesus, que Ele ainda irá fazer em meu favor, em teu favor, para que o nome dele seja glorificado, exaltado todo dia através das nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Já falei bastante. Agora nós vamos mencionar os nossos pedidos de oração para a honra e glória do nome do nosso Deus. Deixa eu voltar o louvor aqui. Aleluia, né? Então é bom, irmãos, nós estarmos aqui participando dessas lives, né? Louvado seja o Senhor, né? Alguns irmãos já entraram ali pedindo alguns pedidos de oração. Eu vou mencionar já o da live, né? Em nome de Jesus. E depois eu vou estar mencionando os meus aqui, que eu tenho no meu caderno, que às vezes até alguns em que vai, né, bater. Oi, irmã Ercília, paz do Senhor, minha querida. Eu tive que... Amém, né? A irmã já entrou, está conosco. Glória a Deus, amada. Louvado seja o Senhor, né? Aleluia. Então aqui os pedidos de oração, irmãos. Alguns difíceis, irmãos. Não vamos esquecer de orar um pelos outros. Eu, meu esposo, nós precisamos de oração. Meu irmão Moacir, da esposa, minha cunhada Rosa, necessita de oração, né, irmãos? Minha sobrinha Rose, Maurício, toda a família do meu irmão, né? Toda a família do meu irmão, meus sobrinhos. Em nome de Jesus, né? Que Deus os fortaleça, dê cura, libertação.
A vida da Lucy também, minha irmã, não anda muito bem de saúde às vezes, né? Márcia também tem pedido oração por ela, toda a família. A Lucy, toda a família ali, né? Seus netos, bisnetos, netos, né? Não tem bisneto ainda, netos e genros, né? E que todos ali da família da minha irmã Lucy, minha irmã Márcia, Deus abençoe ela, sua família, a Simone, minha sobrinha, Luísa, ali de Machado, toda a família, que ali também eles precisam de cura, de libertação, né, irmãos, de restauração. Andréia, minha sobrinha também, todos ali do Paraná, em especial meu sobrinho André, que ainda está passando por uma dificuldade, né, mas Deus é bom, irmãos. Eu creio que ele vai continuar trabalhando na vida, no coração do André, e que tudo vai voltar ao normal, né? Ele ainda não pode andar muito, né? Porque ele está com... deu aquele probleminha no pulmão, então ele ainda não tem condições de andar longe, só está andando meio dentro de casa e ainda está com poucas dores nas mãos, né? Mas eu creio que Deus é Deus que restaura, né? Que cura, que liberta. É esse Deus que nós temos pregado, falado aqui, irmãos. E não é difícil, né? Para Ele fazer aquilo que a gente pede, né? Só que é na hora certa, né? A gente tem que saber também, muitas vezes, esperar, né? Como diz no Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse é o nosso Deus, né? Pelo irmão Bento, irmã Cida, né? Então, Andréia, toda a família, né? Dali, glória a Deus. André, família. Irmão Bento, irmã Cida, irmão João, irmã Mariinha, também precisa de oração. Irmã Nina, irmão Márcio, também precisando de oração. Irmã Vilma está conosco, né? Irmão Marcelo, portas de trabalho. Deus continue abençoando este casal, em nome de Jesus. Primo Éder, né? Primo Benedito Jobs, irmã Eunice e Osvaldo, libertação ali, restauração de saúde, né? Pro irmão também Osvaldo. Mais algum aqui. Irmã Ercília, que está conosco, irmãos. Vamos continuar orando, né? Pela nora dela, a Andresa, não está bem de saúde, está internada, né? Foi entubada essa semana, tinha cirurgia para fazer, não deu para fazer. É um momento, assim, muito difícil, né? Que essa família está passando, né? E nós, queridos, eu, você, temos a obrigação de orar. Por quê? Quanto mais oração, melhor, né? Quanto mais vidas juntas orando, eu por você, você por nós, Deus age, né? Então, orar por essa moça Andresa, né? Vamos orar, clamar que Deus é a providência de todas as coisas. Patrícia, Deus te abençoe, amada, em nome de Jesus. Mais pedidinho aqui de oração, irmãos. William, né? William é o filho da nossa irmã Denise, tá precisando de oração. Libertação também, né? Como o filho da nossa irmã Marilene, né? O Ricardo também precisa de oração, libertação, irmãos. Todos ali precisam muito disso. Irmã Ladi, que Deus abençoe. O César, irmã Naide, Beth, né? Que está aqui conosco, glória a Deus. Pela irmã Alcina, né? Todos eles aí da casa. Pela cunhada Maria das Dores. Ela tem pedido oração. O Luiz tinha mencionado aqui. Deixa eu pegar aqui alguns nomes. Rapidinho, se a irmã Alcina pôs mais alguém. Não. Deixa eu ver aqui. Com a Maria das Dores. Vamos continuar aqui. A Marilene, né? Pelo Ricardo. A Tiana, minha prima, pelo Ricardo. A Livina, irmãos, também precisa de oração aqui, né? Muito, né? Pelo Serginho, como nós já mencionamos. O William e o Ricardo, né? Estão precisando de oração. O William é o filho da Denise. E também o Ricardo, filho da Marilene, irmãos. É necessário orar por esses jovens, né? Em nome de Jesus. Para ver shows, amigos nossos, Júnior e sua família, irmã Creuza, toda a família. Pelos meus tios e primos ali do sítio, né? A Rose Frasson tá conosco, né? Meu tio Tony, tio Antenor, tio Tito, né? Ali, todos meus primos, todos ali da minha família, em nome de Jesus, ali do sítio, né? Pelo Luiz André, uma amiga que pediu também, precisando com urgência que Deus intervém nessa vida.
Pela quem é? Elizabeth? Pela dona Ivandi, né? Que é a mãe da nora da Beth, passou por uma cirurgia de joelho. O Benedito Job pedindo oração. Quem mais aqui? Pela Lúcia Barros, né? A Lúcia Barros está pedindo pela Denise, em nome de Jesus. Não. Alcina Maria das Dores. Andréia, por toda a família. O André, meu sobrinho, né? Que nós já tínhamos mencionado. Em nome de Jesus, irmãos. E mais aqui, ó. Brasil. Não esqueçamos disso. Ore pelo nosso Brasil. Por Israel, né? Lutas, dificuldades ali, guerras. Palestina, Ucrânia, missionários a campo. É necessário, irmãos. Quantos missionários sofrendo por levar a palavra do evangelho da salvação. Quantos muitos não podem, eles vão. Mas não é fácil. É difícil. É árduo. É só quem já foi, né? Ou que está lá, né, irmãos? Que sabe do que é isso que eu estou falando. Nós fomos por um tempo bom, 3 anos ali para o Mato Grosso, né? Todos os meses aquele assentamento, né? Ali em Santa Irene, a gente também tem pedido oração por eles. Às vezes até esqueço de pôr no caderno, mas eu tenho, a gente tem um grupo, né? E a gente tem orado pelo povo lá. Eles precisam de oração. Muitos ali de libertação, restauração, saúde, né? Assentamento Santa Irene, né? E o antes ali, que é onde o primo nosso também mora, que é o assentamento Santa Ana. Então vamos orar, irmãos. São muitos familiares, muitos necessitando, né, de oração. E é nós, eu, você, nos unindo na nossa força, né? Mesmo pequena força, irmãos. Em Apocalipse fala isso. Não temos negado o nome de Jesus. A irmã Ercília, né, que é a nora a sogra da Andresa, tá pedindo oração pelos 3 filhos, né? E pelo pai, né? Que é o filho da nossa irmã Ercília. Por toda a família dela, né? Como eu mencionei, essa moça tá entubada, tá ali. Os médicos nem sabem muito, acho, o que fazer, irmãos, na verdade. Que é só Deus. Mas vamos falar, Deus, tu és o médico dos médicos, né? Como ela disse para mim hoje. A última palavra é do Senhor, irmãos. Sempre. Não importa na vida de quem seja, da sua vida, do seu filho, da sua nora, do seu ente querido, de quem seja que você está colocando na presença de Deus. A última palavra é do Senhor. Às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. Mas sabemos que é o melhor, sempre, né? Não entendemos, não. Às vezes a gente quer questionar, né? Como eu disse. Mas que nós possamos ter um coração grato a Ele. Porque sempre Deus age conforme seja melhor para cada um de nós. Amém? Vamos orar nesse momento? Eu daqui, meu esposo, você aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, não sei onde você está, se der para você, junto comigo, fazer essa oração por todos esses nomes aqui no caderno, aí na live, pessoas que pediram, né, oração. Irmãos, a nossa fé pode ser grande. Às vezes a minha tá pequena, a sua tá mais ou menos, a da outra, juntando tudo, dá uma grande fé, né, irmãos? Amém? Vamos orar então? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, na tua presença, nós estamos nessa tarde, Senhor. Uma tarde maravilhosa onde o Senhor nos proporcionou a estarmos juntos nessa live. Eu, mais alguns da minha família, irmãos, amigos, irmãos que a gente às vezes nem conhece pessoalmente, mas que está junto, Senhor, nessa oração, ó Pai, da tarde da bênção. Em nome de Jesus, o seu Filho amado, eu coloco todas essas vidas diante de ti, a minha vida, a vida do meu esposo e de cada um que pediu oração nessa tarde. Que o teu Espírito Santo age, Senhor, com cura, com libertação, restauração, com porta de trabalho, com justiça, Senhor. Tu és o advogado dos advogados, tu és o justo juiz dessa causa. Em nome de Jesus. Que tudo aquilo que não provém de ti, ó Pai, nessa tarde, no meio da família, dos lares, essa pessoa que precisa de saúde,
Que todo mal seja repreendido agora, que sai em nome de Jesus. Dê saúde para esses que eu estou mencionando nomes aqui, Pai. São muitas pessoas que precisam. Pai, tem misericórdia. Nós clamamos pelo teu sangue. Há poder no teu sangue, há poder no teu nome, porque sabemos que o Senhor é o único que pode agir, pode fazer. Eu não tenho condições, Pai, mas eu posso orar. E eu sei que meus irmãos que estão comigo nesta oração, Pai, está crendo e contando, Senhor, com a grande vitória para que o teu nome seja glorificado. Continua ainda a abençoar o nosso Brasil. Tem misericórdia desta nação. Uma nação tão grande, tão próspera, Senhor, tão boa para que nós possamos morar. Aonde temos a liberdade ainda de falar da tua palavra, Senhor. Levar o teu evangelho como nessa tarde. Estamos aqui nessa live, levando esta palavra a muitos corações, que vai ouvir, vai assistir em outro momento, Pai. E que ela possa tocar nos corações. Liberta esta nação da idolatria, da feitiçaria, de todo incômodo, todo mal caia por terra, em nome de Jesus. Apazigua situações de guerra, Senhor, no mundo, em Israel, na Palestina, faixa de Gaza, na Ucrânia. Jesus, tem misericórdia. Os missionários a campo, Pai, quantos? Numa situação muitas vezes difícil, Pai, até mesmo, Pai, sendo açoitados, sendo presos, sendo mortos, por pregar a tua palavra. Que nessa tarde, Pai, o Senhor liberte vidas, Senhor. Vidas que estão tristes, desanimadas, abatidas. Que seja levantada pelo poder do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Tira todo incômodo, todo mal, toda falta de paz. Deus, acrescenta o amor, a alegria do teu Espírito Santo, Pai. O Senhor é o único consolador, ajudador desta mulher, deste homem. Oh, Jesus, tende misericórdia, Pai. Nos ajuda nessa caminhada e continua a falar conosco, Pai, ainda através da tua palavra, pois eu sei que o Senhor ainda tem mais uma porção da tua palavra a falar conosco ainda, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glaci Pones Mungo, que Deus te abençoe, amada, em nome de Jesus, viu? Glória a Deus. Marli Santos, Deus te abençoe, amada, você, sua casa e família também, né? Assim como a irmã Glaci, todos que estão conosco agora, né? Deus abençoe. Vou passar aqui para o meu esposo e depois a gente volta para mais a última oração, né? E se você quiser colocar aí também. Carla Balsani, Deus te abençoe, amada. Você, sua casa, família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou passar para o pastor Luiz, depois a gente volta para dar o término e orar ainda. Se você tiver um pedido de oração, coloque aí que eu vou estar anotando e a gente vai estar mencionando e depois orando mais uma vez. Amém, queridos? Só um minutinho, então, em nome de Jesus. Me coloca na oração por toda a minha família, Carla. Glória a Deus. Louvamos a Deus porque podemos dizer até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? O apóstolo Paulo, através da palavra que ele tem deixado lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, ele nos ensina: em tudo dai graça. Isso é importante na nossa vida espiritual, saber da graça, ou seja, agradecer, ter um coração grato a Deus, porque Deus, Ele tem cuidado de nós. Mas para isso, nós temos que conhecer, ou seja, entender a palavra naquilo que Deus quer nos ensinar, ou seja, que vivamos para louvar e glorificar o seu santo nome. Aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, a palavra de Deus, ela confirma aquilo que a Ivone trouxe para nós, aonde
o profeta Miqueias, ele nos chama a atenção como que eu estou servindo a Deus. Porque Jesus disse lá em Mateus 6, versículo 33, que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas Deus possa fazer na nossa vida. E aqui em Isaías 29, versículo 13, o profeta diz o Senhor, esse povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios, me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, em coisas aprendidas por rotina. Olha, irmão, Deus nessa tarde, Ele quer ensinar o verdadeiro caminho que se chama Jesus. Jesus, Ele já declarou para nós que não há outro caminho a não ser Ele. E nós vemos aqui que o profeta Isaías, usado por Deus através do Espírito Santo, ele relata o que estava acontecendo, em que o povo se aproximava de Deus com a sua boca e com os seus lábios, honrava mais a Deus, mas o coração estava longe de Deus. E o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, ele nos ensina que nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração para que nós possamos o encontrar, ou seja, o achar, para que Ele possa agir na nossa vida naquilo que nós precisamos. Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele não reparte a sua glória com ninguém. Por isso, temos que pôr em prática a palavra naquilo que Deus tem nos ensinado no nosso dia a dia. Quem somos? E o que habita na nossa alma, muito mais pelas ações do que pelo que dizemos. Somos muito mais observados do que imaginamos. E é por isso que nós temos que dar testemunho, ou seja, viver para Deus, viver, vamos dizer assim, de testemunho, viver verdadeiramente como um cristão. Porque Jesus disse lá em Mateus 5, versículo 37, seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, e o que passar disso é procedência maligna. Ou seja, eu não posso viver de aparência, meu irmão. Nós jamais podemos viver de aparência, mas que nós possamos viver de um verdadeiro adorador que adore ao Pai em espírito e verdade. Assim como aprendemos a nossa língua ao crescer ouvindo o idioma, imitação, é o principal método de aprendizado para o nosso comportamento. Criança espontânea mostra quem é mais à medida que cresce, adquire um verniz e aprende a manter um comportamento aceitável. Porém, por mais verniz que tenhamos, cedo ou tarde, nossas ações dirão quem de fato somos. Nessa caminhada da fé, quantos testemunhos nós temos encontrado? E Jesus nos ensina que o nosso sim, sim tem que ser sim, que o nosso não, não tem que ser não, porque o que passa disso são procedências malignas. Ou seja, temos que nos aproximarmos de Deus com um coração puro, um coração verdadeiro, um coração agradecido, para que o nome do Senhor seja glorificado. E sempre sabendo que Ele não reparte a sua glória com ninguém. E aqui nós vemos o profeta Isaías relatando aqui no capítulo 29, versículo 3, dizendo: este povo
se aproxima de mim com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Oh, meu irmão, não podemos perder tempo, não podemos perder ocasião em que Deus tem dado para nós, que nós possamos nos aproximarmos com a certeza que Ele é galardoador de fazer aquilo que eu preciso, ou muito mais, além daquilo que eu necessito. Por isso, nós vemos aqui algumas advertências em que o profeta ele nos traz, onde Jesus relata através da palavra, para que nós possamos viver verdadeiramente a servir esse Deus maravilhoso que tem todo o poder no céu e na terra. Fazemos como o antigo, aonde a palavra de Deus tem nos ensinado, aonde aqui relata o profeta Isaías, que possamos nos aproximar de Deus na certeza que Ele está nos ouvindo, que Ele nos ajuda, que Ele nos fortalece, que Ele nos anima, que Ele nos ajuda em toda ocasião que nós precisamos. E Jesus relata aqui em Mateus 23, versículo 23, aonde Ele exorta os escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais, mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, Deus, Ele quer que nós sejamos verdadeiros, que não vivemos de aparência, mas que sejamos um verdadeiro adorador que adore o Pai em espírito e verdade. Aqui em Colossenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 20, diz: se estáis morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda à ordenança como se vivesse no mundo? Meu irmão, a partir do momento em que nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, nós morremos para as coisas do mundo. Os rudimentos das coisas do mundo não pode achar mais lugar no nosso coração. Por quê? Porque nos tornamos homens e mulheres de Deus que servimos a Deus em espírito e verdade. Ou seja, os rudimentos das coisas do mundo não pode achar mais lugar no nosso coração. Por quê? Porque temos que guardar a palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Aqui em 2 Timóteo 3,5, o apóstolo Paulo, ainda escrevendo a Timóteo, diz: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-se também desse. Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele nos aconselha para que nós possamos pôr em prática a palavra e afastar dessas pessoas que não têm compromisso com Cristo, que ainda guarda no seu coração os rudimentos das coisas desse mundo. Por isso, ele ainda continua aconselhando Timóteo, dizendo: continue firme nas verdades que aprendeste. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Está registrado aqui em 2 Timóteo 3,14. Eu sei, você sabe de quem você tem aprendido conhecimento, onde Deus tem dado uma base para você, para que você não viva no engano, mas viva para servir esse Deus maravilhoso. Nós vemos aqui que Paulo,
recomenda a Timóteo, logo depois de afirmar que muitas pessoas iriam preferir o caminho diferente. E é o que nós temos visto, nós temos acompanhado. As pessoas ainda estão vivendo nesse caminho diferente, ainda estão guardando no seu coração rudimento das coisas desse mundo. Por quê? Porque ainda não se converteram por completo. Porque Jesus disse, a palavra, ela é sim, sim, não, não. E o que passa disso são procedências malignas. Refere-se de forma a agentes religiosas, não aparência, mas não no íntimo. Homens e mulheres, assim, são mais amigos de si mesmo do que de Deus e procuram sempre fazer valer as suas próprias falsas ideias e doutrinas. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. A palavra que a Ivone trouxe nesta tarde, lá no livro do profeta Miqueias, uma palavra transparente, uma palavra clara, para que nós possamos tomarmos uma decisão, ou seja, sim, sim ou não, não, para que não guardamos as coisas desse mundo, os rudimentos desse mundo, para que não venha achar mais lugar no nosso coração. Vivendo em meio a pessoas desse tipo, Timóteo deveria manter-se decididamente ao lado da verdade, mesmo que por isso viesse a sofrer perseguição. Era melhor passar por sofrimento no caminho certo do que viver em aparente tranquilidade e seguir rumo à destruição, como acontece com os perversos. Por quê? Porque não guardam os mandamentos em que Cristo tem deixado para nós. Já na primeira carta, Paulo disse a Timóteo para fugir dessas pessoas e se afastar de suas ideias e práticas. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 11, ele nos ensina: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a aparência e a mansidão. Ou seja, meu irmão, nós temos que tomar decisão. Nós temos que pôr em prática a palavra em que Deus tem deixado para nós. Ela é sim, sim, ela é não, não. O que passa disso são procedências malignas. Interessante é o argumento que Paulo usa para basear a sua instrução a Timóteo. Você sabe de quem aprendeu? Nós vemos aqui, Timóteo foi ensinado pela sua avó e pela sua mãe e pelo apóstolo Paulo, e por tudo que já havia estudado nas Escrituras. Por isso, meu irmão, busque conhecimento, busque sabedoria na palavra de Deus, para que você não venha a ser enganado, para que você não venha a ser reprovado. Por isso, ande nesse caminho que se chama Jesus, porque ele mesmo declarou que ninguém vem ao Pai senão por ele. E nós vemos aqui que ele nos ensina, sabia que eram ensinos confiáveis, pois conhecia a origem deles. O que a Bíblia afirma é a verdade incontestável, pois toda Escritura é inspirada por Deus. Meu irmão, não é o pastor Luiz aqui, não é a irmã Ivone, mas sim a palavra de Deus. Porque toda Escritura, ela é inspirada por Deus. E permanecer firme na verdade comprovará a nossa fé no Senhor e a nossa gratidão a Ele
pela educação e ensino que Ele nos dá. Por isso, irmão, eu te aconselho, busque lá, em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz, onde a palavra nos ensina, olhando firmemente para o autor da nossa fé, que é Jesus. Olhando para Jesus firmemente, o autor da nossa fé, pois eu tenho certeza que você não vai errar o alvo em que Cristo, Ele mesmo declarou, vou vos preparar lugar, e na casa do Pai há muitas moradas. Meu irmão, a Ivone foi usada por Deus nessa tarde, aonde nós temos que tomar a decisão. Nós não podemos viver conforme o profeta Isaías nos ensina aqui, numa vida de formalismo, numa vida de aparência. Nós temos que tomar a decisão hoje, agora. Morrer com Cristo é reinar o céu. Morrer sem Cristo é reinar o inferno. Por isso, Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, sendo Ele autor e consumador da nossa fé. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai. Glória a Deus, né, irmãos? Aleluia, né? É bom ouvir Deus falar. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O que é que Deus pede de ti nessa tarde? O que é que Deus pede de nós? De mim também, né? Que nós sejamos mais firmes em nossas decisões, né? Naquilo que nós queremos para a nossa vida espiritual. Porque a carne, isso aqui vai ficar aqui. Mas o Espírito, ele vai voltar a Deus. Ele vai voltar para um lugar. E aonde ele vai descansar para a eternidade. Essa é, né, a nossa esperança. Um dia morar no céu. Porque quando a gente fala aí no mundo, todo mundo fala, eu vou morar no céu. Eu quero morar no céu. Todo mundo só lembra do céu, né, irmãos? Mas será que está porfiando mesmo a morar no céu? Ou está acomodado, como o pastor disse, né? Está acomodado. Deixa a vida me levar. Deixa do jeito que tá bom. Deixa aí. Não. A gente tem que ser despertado para estar mais na presença de Deus, em gratidão a Ele. Buscar mais a sua presença. Ler a palavra. Adquirir conhecimento daquilo que Deus quer e daquilo que Deus tem para nós. Aqui na palavra tem tudo, irmão. Basta nós, né, todos os dias ler um capítulo, 2 da Bíblia. Se você estiver lendo a Bíblia toda durante este ano, né, ela vai tendo dias aí pra gente ir lendo e a gente vai aprendendo com ele. Por mais que a gente leia, irmãos, quando a gente lê a mesma passagem, Deus fala conosco diferente. Todos os dias. Porque a palavra de Deus, a mesma Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. Então busca mais o conhecimento nas coisas de Deus, lendo a palavra de Deus. Que está aí, ó, à nossa disposição. Ainda não foi tirada, não. Que nem alguns países que não pode se ler a Bíblia, não pode ter uma Bíblia dentro de casa. Então é muito triste, né? E nós não, nós temos a liberdade, irmãos. Podemos carregar na bolsa, na mão, aparecendo aonde quiser. Você pode levar a Bíblia. Você lê a Bíblia no celular, né? É muito prático hoje. É só quem não quer mesmo, né? Só quem não quer. Mas os conselhos que a gente dá aqui para nós mesmos e para você, né? Que não seja negligente com as coisas de Deus, né? Mas vamos ficar firme na presença dele em nome de Jesus, amém? Então eu quero ainda estar mencionando que entrou, né, daqui na live com a gente, a Carla Balsani, ela pediu oração por ela e pela família. Vamos orar. A irmã Rosana, né? Deus abençoe a amada Rosana, Deus abençoe você, família, né? Pediu para a recuperação do nosso irmão Wilson, né? Vamos continuar orando então
cada um, né, irmãos, que pediram oração ainda nessa tarde, amém? Você que pediu já pela família, né, pelo ente querido, outros nomes que eu já mencionei aqui nessa tarde, então há muitos, né, muitos que precisam de oração. Então é isso, como eu disse, é um orando pelo outro, amém? Vamos orar então, para nós darmos o término desta live nessa tarde, amém? Glória a Deus. Pai, sou grata a Ti porque o Senhor falou comigo, ó Pai, grandemente através da Tua palavra. Que todos os dias possamos ser despertados, Deus, por ela. Porque sabemos que a melhor coisa, Senhor, é abrir a Bíblia, ler a Tua palavra, onde o Senhor fala conosco. Em todo o tempo que o Senhor, ó Deus, precisa, é só nós nos despertarmos para ver, ouvir e aprender na Sua palavra. Continua despertando, Pai, os meus irmãos, amigos, famílias que estão conosco nessa tarde. Abençoa cada lar, não só nessa tarde, né, Pai? Porque eu sei que muitos na madrugada, mais tarde, um outro dia, vai estar participando, comentando, olhando, vendo, assistindo essa live. Que esta palavra fale a este coração e que ela possa ser despertada para aquilo, Senhor, que Tu tens de propósito para ela, para a sua casa, para a sua família. Continua a abençoar, ó Deus, a vida da irmã Carla, Senhor. Ela pediu oração por ela e pela família. Irmã Rosana pediu pelo Wilson. Ó Deus, venha recuperar os Teus servos, Senhor, de todo o mal. Tudo aquilo que não provém de Ti, que caia por terra em nome de Jesus. Abençoa, Deus, as famílias, lares, que portas sejam abertas. Que saúde possa ser, ó Deus, ministrada nas vidas, Senhor, nessa tarde, através do Espírito Santo. Toca, Pai, em nome de Jesus, nessa mulher, neste homem. Alegra este coração, Senhor. Tira, Pai, todo incômodo, todo mal, tudo que não provém de Ti, ó Pai. Que caia por terra em nome de Jesus. E continua a falar conosco, Pai. De uma maneira ou de outra, nós precisamos ser despertados a estar mais na Tua presença. Eu oro, Pai, e agradeço por tudo neste momento, junto com os irmãos que estão orando comigo. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor a todos. Amém?